Torcedor, torcedora, grande abraço. Ótima tarde para você. Estamos no ar para a Rede Mundial de Computadores, o Toque de Bola. Aqui no www.tvoevangelho.com, o canal do cristão na internet. Seja bem-vindo para mais uma tarde aqui no programa Toque de Bola, onde vamos juntos, eu e você, interagir através da informação e através do futebol. As principais notícias que envolvem América, Atlético e Cruzeiro, entre outras informações aqui para você no programa Toque de Bola. A você, diga aí sempre para os seus amigos, diga sempre para aquele amigo ou amiga torcedora que aqui na TV O Evangelho tem um programa de esporte, onde nós falamos da palavra de Deus com primazia, sendo prioridade, mas também interagimos através da opinião, através da informação e do esporte. E hoje não será diferente. Como todos os dias, nós recebemos aqui os nossos convidados para juntos conhecermos um pouco mais daquilo que os nossos convidados fazem e de que eles contribuem para a sociedade, em que setor está os nossos convidados. Hoje eu tenho aqui o nosso querido Denis, que retorna aqui à casa, que retorna aqui ao programa. O Denis, que é assessor ali também na Câmara Municipal de Betim, junto ao gabinete do vereador Vila. Ele volta aqui também hoje, tá aí, apareceu aí à esquerda do seu vídeo. Do outro lado, também recebo aqui o nosso querido César. César aparece aí do seu lado direito do vídeo. Esses são os nossos convidados. Estaremos juntos aqui, falando do que está acontecendo, do que eles estão envolvidos e por que são nossos convidados na tarde de hoje, aqui no programa Toque de Bola. Portanto, seja bem-vindo. Vamos juntos, então, até as 3, trazendo e conversando aqui com os nossos convidados. Mas antes, quero abrir aqui o precedente para a nossa linha editorial. Flamengo perdeu ontem. O Flamengo perdeu dentro do Engenhão com um placar elástico aí de 4-1 para o Atlético Goianiense. Bom, eu acredito que agora o campeonato vai ficar bom, até porque já estava, o campeonato está niveladíssimo, hoje com o Corinthians com 37 pontos, o Flamengo com 34 pontos, o São Paulo com 33 e o Vasco da Gama também com 33. Mas nós sabemos que o critério anterior, o principal critério de desempate, é o número de vitórias. Portanto, o São Paulo tem uma vitória a mais que o Vasco, então os 4 estão aí, a priori, brigando a permanecer até o final do campeonato. Mas é bom porque o campeonato melhora, é bom que o campeonato ainda tem um ascendente melhor. Eu tenho a opinião de que o campeonato brasileiro, em relação ao campeonato inglês, espanhol, francês, alemão, o campeonato brasileiro, com todos os pormenores, com tudo que é corruptível dentro do campeonato brasileiro, ou até mesmo dentro da CBF. Prova disso, a CBF vem sendo aí investigada pela má aplicação do seu dinheiro. Enfim, investigado também o presidente da CBF, que é o Ricardo Teixeira, mas o Campeonato Brasileiro nas 4 linhas, entenda-se por alguns pormenores, o Campeonato Brasileiro ainda é o melhor campeonato do mundo. Hoje nós falamos aqui de Corinthians, Flamengo, São Paulo e Vasco da Gama. Aparecem entre as 4. Mas eu posso dizer para você que nós temos aí a possibilidade de até mesmo 12 equipes estarem brigando pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, brigando pelo campeonato, pela conquista do Campeonato Brasileiro. É o que nós estamos percebendo. E depois dessa vitória ontem do Atlético Paranaense, tirando a invencibilidade do Flamengo, o campeonato vai ganhar um outro rumo. O campeonato vai agora ganhar uma outra direção. Nós estamos aí a 2 partidas. Estamos a 2 partidas do encerramento da primeira fase, do primeiro turno. As equipes que estão aí no topo vão brigar para permanecer, continuar aí um próximo ao outro. A diferença do Flamengo para o Corinthians caiu aí para 3 pontos. Vendo por esse lado, é uma vitória. E da mesma forma,
São Paulo e Vasco da Gama estão empatados aí com os mesmos números de pontos, porém, somente no critério de vitórias, que tem o São Paulo uma vitória a mais, permanecendo na frente. Mas também há de ressaltar que lá embaixo, na tábua de classificação, na tabela de classificação, também existe uma briga, né, para fugir da zona do rebaixamento. Aí, com o Atlético Goianiense ganhando, o Atlético Paranaense também vencendo os seus adversários. E vejam que adversários positivos. O Atlético Paranaense vencendo o Cruzeiro e o Atlético Goianiense vencendo o Flamengo. E por aí vai com o Atlético Mineiro e o América, que ontem teve um bom resultado frente ao São Paulo com um belíssimo gol do Kempis. Bom, o campeonato é isso que você já deu para perceber. É isso que nós estamos analisando. E a briga vai ser constante. Claro que eu vou aproveitar aqui os nossos convidados, né, para ser debatedores também, para conversarmos também um pouco mais sobre Atlético, Cruzeiro, a América. O nosso querido Denis, eu já sei que ele é atleticano. Mas o César, nós vamos saber daqui a pouquinho. Mas enfim, seja bem-vindo. Esse é o nosso raciocínio, a nossa linha editorial dentro do campeonato brasileiro. Mas vamos aqui, primeiramente, antes de conversarmos aqui ao longo do programa, deixa eu novamente agradecer o Denis, por ter aceitado o nosso convite. Novamente, é um prazer poder recebê-lo aqui novamente no programa Toque de Bola. Bom, boa tarde a todos os internautas aí da TV Evangelho. Agradecer novamente a oportunidade ao pastor Carlos e fazer um elogio, claro. A TV Evangelho hoje, ela está com nossa parceira, não somente divulgando o esporte nacional como um todo, mas o que mais interessante para nós de momento, que é o esporte regional, o esporte municipal nosso. Parabéns, claro. E muito obrigado pela oportunidade novamente, Carlos. É verdade, bem citado aqui pelo Denis, nós falamos de América, Cruzeiro e Atlético, né, que são os clubes mineiros que dão sustentabilidade para você, né, fazer um programa, mas não podemos esquecer aquilo que nós vivemos, a nossa realidade. E é para isso, e é dentro dessa realidade que a Fundação Evangelho veio a se constituir, né, pelo nome e o poder do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, deixa eu aproveitar aqui e agradecer também ao César, né, que é também um dos precursores da Copa Regional de Citrolândia, e também convidei ele juntamente com o Denis para poder estar aqui. César, seja bem-vindo aqui ao programa Toque de Bola, querido. Boa tarde, pastor Carlos, todos os internautas, né, e agradecer pela oportunidade que você está dando a gente aqui, e dizer que a gente está feliz com o pessoal lá que vai lá e tudo, que você agradecer ao prefeito de Betim, ao pessoal dos times lá, porque, tipo assim, a gente resgatou o futebol na região, está há muito tempo, está assumido. Não só lá, mas toda Betim, através do secretário de esporte, da prefeito de Betim, ao SEMER. Aí a gente agradece, né, a administração regional, ao nosso vereador Vila, e é isso aí. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas ambos estão aqui para falar do grande sucesso. E quando eu falo grande sucesso, ainda está por findar, porque nós temos a grande final agora no próximo domingo. É a final da Copa Regional do Citrolândia. É a primeira, a segunda, a terceira? Segunda Copa Regional. É a segunda Copa Regional, né? A segunda Copa Regional do Citrolândia. E teve aí sucesso esplendoroso, prova disso. Está chegando a grande final no próximo domingo, ali na comunidade do Citrolândia. Mas, enfim, vou deixar aqui o Denis, para depois que o Denis já esteve conosco aqui, mas me fala aqui desse sucesso, me fala aqui desse resgate, como se encontrava a situação dessa Copa e desse sucesso maravilhoso que está se tornando o resgate desse evento. O que acontece? No governo anterior, nós ficamos com o campeonato lá muito defasado, sabe? Aí nós ficamos 8 anos sem nada do campo. Aí o governo agora atual ganhou a prefeitura, aí o Ceará convidou eu e o Denis, a gente já trabalha na prefeitura com outros eventos, para tomar conta do torneio lá da região. Sim. Estava defasado. Aí a gente pegou a primeira Copa da Regional
com sucesso. Agora a gente pegou a segunda aí dentro, e graças a Deus estamos muito satisfeitos. Apareceu muitos jogadores lá que estavam sumidos, né? Tá fazendo sucesso na praça aí. Tem jogadores também profissionais, são vários tipos de jogadores. Aí a gente está pleiteando isso aí. A questão técnica do campeonato, Denis, para esse grande sucesso é muito importante ser ressaltado aqui. A qualidade técnica, a organização, a regulamentação dessa competição. Me fala aí um pouco, né, do que representa o sucesso da Copa Regional do Citrolândia para esta comunidade. Com certeza, pastor. O grande espetáculo da festa do torneio são os times, né? Que representam e abrilhantam muito bem a competição. Confesso que da primeira vez eu fiquei muito receoso, né? Porque se trata de, quando você toma frente de alguma coisa, você passa a ser referência, você tem que ter determinados controles, determinada, né, educação, determinados pontos que você tem a seguir. É muita responsabilidade. Mas foi importante porque o que acontece? A Copa Regional, devido ao calendário da Liga ser muito preparado para o segundo semestre, né, fica o primeiro semestre com esse vago no calendário. E ela proporciona, lá em Citrolândia, nós temos times das várias divisões de Betim. Hoje é dividido em 3 divisões, nós temos times nas 3 divisões. É o momento em que o time, por exemplo, da Série A, que é um Grêmio, que é um Oeste, enfrenta um time da Série C, que é um Triângulo, que é um América, e a igualdade, como diz, não tem a possibilidade de enfrentar no campeonato, mas no torneio tem. Os jogadores de menores, né, das equipes menores, teoricamente menores, se equivalem e dão jogos muito desequilibrados na competição. Bom, vendo por essa qualificação e por essa divisão A, B e C, e pela comunidade ter as equipes daquela comunidade envolvida nas 3 categorias, né, nas 3 divisões, qual que é o critério para poder, então, intercalar esses jogadores, para eles poderem estar participando? Bom, a única objeção que a gente faz, o pastor lá, que veio a regra, veio de secretaria da Liga, é o time está como dizer, pertencer à Liga de Betim. Né? Porque ele tem que, no mínimo, pertencer, que é um torneio que realmente, se você falar que ele é oficial, não é, ele é um torneio oficioso. No qual fica as fichas conosco, né? O jogador assina e ele pode participar do torneio. Mas a gente pede tanto critério quanto a organização quanto a isso, que acontece? Se um jogador tiver determinada indisciplina, né? Você vai falar que ele vai ficar fora de uma competição, a gente não garante isso. Mas é o que a gente passa entre os clubes, todas as reuniões, pelo menos na nossa regional, que é esse troco que eu posso resolver, responder por ela. Toda terça-feira, a gente fazia uma reunião, espécie de uma reunião de arbitral para ver o que aconteceu no final de semana, passar a rodada, porque a gente teve um problema, porque Citrolândia, devido ao campeonato, os outros campeonatos, competições de júnior e juvenil, os campos terem os donos, porque lá tem uma escala de tabela, a gente teve um problema, por isso que a Copa se estendeu até essa data, né? Porque eram 9 equipes apenas. Então, uma desistiu, então? Uma equipe desistiu. Ah, tá. Entendeu? Então, devido ter campos, esse negócio, a gente teve que alargar um pouco a competição. Agora está sendo um sucesso. Todo mundo, ano que vem, está perguntando como os outros times que não tiveram sucesso esse ano que vem vai ter, ano que vem vai ter, vamos fazer de novo, vamos fazer melhor. E então está realmente contando com você, igual a gente já conversou, você vai estar lá participando no domingo, você vai ver o quanto que foi o sucesso. Não vai ser você ter acompanhado todo, mas a final vai te dar um bom reflexo do o nivelamento da competição. Claro, é verdade, é verdade. César, deixa eu voltar aqui um fator muito importante, essa beleza toda, essa maravilha toda desse sucesso que vocês estão alcançando. Isso me traz à memória aqui que, infelizmente, os números trazem isso à nossa memória. A comunidade Citrolândia, às vezes, ela é pautada de um questionamento, de um índice de criminalidade que, às vezes, nem corresponde com a realidade, mas nós sabemos que em todos os lugares tem. Né? E de que forma esse trabalho de vocês, essa competição, tem ajudado ali a sociedade? Como se diz, pastor, eu sou nascido e criado lá no bairro lá. Deixa eu te explicar o que acontece. O pessoal lá, eles são muito hospedeiros, entendeu? Todo mundo tem seu problema. Sim, e lá é o seguinte, a gente está com um torneio lá, todo mundo respeita todo mundo. Por exemplo, o juiz mesmo está lá, ó. Ninguém deixa de dar problema com ninguém.
Inclusive, eles mesmos falando, eles estão, como se diz, eles estão brincando para apitar lá, porque o pessoal lá Tá bacana. tá legal, o tá torneio tá legal, legal. bom demais, bom demais. É um dos melhores torneios que está tendo de Betim. Não só ele, mas esse torneio, Futebol para Todos aí da Copa Regional, ele está fazendo sucesso não só em Estralândia, ele está fazendo sucesso em toda Betim. Todo Betim. Através da Secretaria de Esportes. Deixa eu chamar a sua atenção então, porque na verdade, quando a gente fala da questão da criminalidade, aí obviamente, a gente já vai lá na questão do disparate que há numa família sem comunhão, uma família que não tem comunhão entre pais, filhos e o futebol e a competição deles. Tem trazido de volta a família a participar de um contexto social importante como esse? Com certeza, o pastor. A gente tem notado nos jogos, pois que teve um problema, pelo menos o que eu acompanhei, né? Porque na primeira fase teve um problema, nós usamos 2 campos, né? Eram 2 chaves, e tinha um campo que a gente usava Estralândia e o campo da Colônia, que atualmente está em reforma. Vai ser tudo feito uma troca de alambrado. E a gente nota o grande envolvimento das famílias, novamente. E o que acontece? Já no final de semana passado, onde foi 2 jogos, um de manhã e de tarde, as semifinais, você pôde notar ainda mais. O que acontece? Os times hoje em dia, claro, ainda tem sim o pessoal da faixa, né, de 30, 35 anos, sim. Que ainda estão, alguns que têm condições. Mas a grande maioria está naquela fase de 25, 20 anos, chegando para o primeiro quadro agora, ou seja, o maior incentivo é a família. E realmente tem se dado um retorno. É como eu falei, coisa simples, às vezes a gente conta, igual tem a questão que você tentou ver como, você perguntou como que a gente tenta, né, inserir isso aí, retirar um pouco desse nome de Citrolândia, que tem essa fama. Então é coisa assim, para ver mesmo que a gente tem notado, que tem família, crianças, ou seja, um trabalho danado que eu e César tem, nos intervalos, porque o povo quer entrar dentro de campo, o pessoal quer entrar, os pais querem entrar, e deixar que seja 15 minutos, os filhos brincar um pouquinho antes das partidas. Como diz, domingo você vai ver uma prova, vai ter a prova do que é isso. Nós estamos conversando aqui com o nosso querido Denis, né, companheiro nosso ali na Câmara, também o César, né, estamos trombando ali pelos corredores, são os organizadores da Copa Regional de Citrolândia 2011, a segunda Copa, melhor dizendo, né, com a participação, a participação da Secretaria Municipal de Esportes, Prefeitura, Liga, enfim, também, até mesmo, não podemos deixar de citar aqui, a participação também, a colaboração também do nosso querido vereador, né, Vila, a qual os 2 representam também como assessores, e é muito importante dizer isso aqui, sem problema algum. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido Robson Santos, esteve aqui comigo ontem, já viajou de madrugada, já está em Osasco, em São Paulo, juntamente com o Ademar e com a Vera, são representantes da Hustler Material Esportivo. Nós vamos estar aí, depois vou estar apresentando para vocês, né? Para vocês o material. É uma parceria com o Betim Futebol Clube. O Robson foi jogador, foi atleta profissional por mais de 18 anos, né? Com uma passagem belíssima ali pelo Guarani de Campinas. E ele é representante. Está vindo a Betim, vai vestir, a Hustler vai vestir o Betim desde o infantil até o profissional, né? O Betim que volta a jogar agora no final de semana contra a União Luziense em Santa Luzia, valendo pelo campeonato municipal, ou melhor, pelo campeonato mineiro da 2ª divisão. Então eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para essa turma aí, na zona oeste, né, de São Paulo, ali em Osasco, ao nosso querido Robson, e também ao Ademar, a Vera, toda a turma aí, né, da companhia, ou melhor, da Hustler Material Esportivo, né, estamos sempre nós agradecendo aqui, nós sempre muito obrigado aí pela audiência, por estar conosco aí na rede mundial de computadores, através do www.tvoevangelho.com, o canal do cristão na internet, e que o Senhor Jesus Cristo possa abençoá-los, né, cada dia mais, fazendo essa empresa prosperar aí pelo nome e pelo poder do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Foi difícil realizar uma competição, já que o César falou comigo agora há pouco, César, que na administração passada, me parece que não só vocês, mas não tiveram uma visibilidade melhor em relação à Secretaria de Esporte. Até porque, me lembro aqui, que se falava muito no vôlei,
E há de merecer que o Betinho alcançou aí, né, rincões aí do Oiapoque ao Ichuí, né, através do vôlei. Também não vamos desqualificá-los ou até mesmo desmerecê-los. Betinho está hoje onde está hoje também, porque o vôlei também levou esse nome. Mas faltou alguma coisa, até mesmo por esse lado que você colocou agora. E entendendo a concepção e a ideia que você nos passou, de que as realizações dos campeonatos, das competições estavam ali paradas, foi difícil organizar esse campeonato? Sim, por quê? As equipes disputavam terceira, segunda e primeira divisão. Aí o que acontecia? Aí as equipes se espalharam, entendeu? Agora não, aí a gente, quando o mais tempo assumiu esse compromisso, aí a gente começou a reunir as equipes, aí depois que reuniu, aí melhorou. Por que melhorou? Porque os times formaram na região mesmo, na própria região. Aí de lá que já começou a conhecer os jogadores. Inclusive tem jogadores que jogam até no próprio Betinho, que disputam o torneio lá. É isso que eu já ia falar aqui. Já ia falar, me parece que nós estamos com três jogadores, né, que estão lá no Betinho, me fugiu o nome dele. Me parece que um é o Silverley, mas os outros três eu não vou... Wagner, isso. Aliás, eu peguei... O coreano, se usar o centroavante, como é que ele chama? É o Kaká? Kaká. É o Kaká. O Kaká. Então, o que acontece? Que não é o Kaká, né? É o Kaká que não é o Kaká. É para facilitar. Menino muito bom, viu? Conhece. Menino muito bom. Não estou falando só a questão do próprio futebol, não. Educado. Muito educado o Kaká. Mas complete aí. Aí o que acontece? Aí montamos a equipe, fizemos lá a primeira Copa, né? Aí foi um sucesso, aí o Ceará convidou a gente de novo para fazer a segunda Copa, e aí está sendo sucesso aí. Então a gente está muito feliz com o pessoal, foi muito bacana, e aí por diante. Ah, maravilha, maravilha. Então, veja só, essa competição, ela conta só com jogadores da própria região ou tem jogadores remanescentes de outra região? Não, a gente... o torneio é só do bairro lá. Só do bairro. Entendeu? Mas os jogadores... As equipes, você pode contratar nego, tem gente lá de Contagem, tem de vários mesmo, locais, né, Denis? São vários locais. A gente não dá restrição, não faz restrição em nada. Claro. É só com as equipes do bairro lá, mas o jogador pode vir até lá dos Estados Unidos, inclusive, tá vindo até o Kaká lá, que é coreano. É coreano, é verdade. Ô, Denis, outro dia eu até falei sobre uma questão aqui no programa, e eu até estava sentado aí nesse mesmo lugar que você está sentado, o meu querido Beto Mania, né? Está trabalhando aí para ver se consegue dar uma impulsionada na liga. Não porque Pavão não merece nosso respeito, muito pelo contrário. O futebol de Betinho deve tudo a ele, né? É importante ressaltar isso. Deve tudo a ele, tudo aquilo que ele executou. E se o futebol de Betinho tem o reconhecimento que tem e está onde está, mesmo com algumas questões, mesmo com alguns questionamentos, é pelo Pavão. Mas deu uma parada, bem da verdade. Eu acho que vocês podem mesmo, até mesmo, testemunhar isso que eu estou falando aqui. Mas às vezes nós chamamos muita atenção, e eu quero aqui já aproveitar para parabenizá-los, você, César, e também ao Denis, porque muitas das vezes nós que vivemos e convivemos dentro de uma comunidade, nós questionamos muito e nós até mesmo condenamos, né, abominamos tais violências que acontecem na nossa comunidade e sem muito o que fazer, ou até mesmo nós não fazemos nada para contribuir para que isso venha a ser erradicado, né? É o meu ponto de vista, por isso eu quero parabenizá-lo. Mas eu tenho comigo que para você erradicar, né, esses questionamentos e esses números, esses índices que nós a todo dia estamos deparando com ele de modo geral na sociedade brasileira e mundial, nós temos que fazer alguma coisa na nossa comunidade, na nossa localidade. E eu vejo que vocês estão fazendo. E eu tenho essa concepção. Porque, na verdade, se você chama a comunidade para participar contigo de um evento, de uma oportunidade, né, de uma realização, obviamente você traz a comunidade para o seu lado
e a própria comunidade passa a policiar a comunidade, né, evitando que tais problemas aconteçam. Isso tem acontecido lá na realidade de vocês, na comunidade de vocês? Bom, pastor, é uma coisa que a gente pode aliar assim a outra. Porque que é a preocupação da gente? A Copa Regional, né? O que acontece? Assim que saiu essa Copa Regional, as próprias pessoas, minha e do César, já deixavam o torneio em xeque, entendeu? Porque no meu caso, né, por exemplo, era jogador até outro dia, hoje em dia já estou atrás de uma mesa querendo coordenar uma reunião, querendo tudo. E geralmente é complicado, mexer que vocês não agrada, né? É igual a gente vive o dia a dia da gente, isso aí você sabe muito bem que é na Câmara, a gente sabe que a gente não consegue resolver. Mas para mim está sendo uma experiência muito boa, muito legal lá com o povo, mesmo que você acha que na maioria das vezes você nunca vai resolver as coisas, nunca vai satisfeito. Geralmente sempre vai achar que teve um juiz que foi, como eu disse, fez vista grossa para um jogo, fez para ele, ou beneficiou tal fulano, beneficiou time A ou time B. Entendeu? Mas desse jeito. Mas graças a Deus a gente está chegando ao fim de mais uma competição, espero que seja um sucesso. Agora, essa questão de juntar, unir, né, como você falou assim, evita problemas, eu creio que sim, que evitando dar expectativa, você vê com o clima que está vivendo na cidade, se a gente tiver a oportunidade no bairro, na cidade, de fazer andar lá igual a gente sai daqui, à noite faz a correria, a gente vê o pessoal da gente, não pode só ficar sumido, né? Você vê que dá um clima, então aquele clima, aquela intenção de final de semana, vai ter um jogo assim, creio que sim, a gente consegue evitar bastante coisa e cria-se um foco, né? Porque o futebol em Citrolândia hoje, a gente tem que ressaltar que é muito bom chegar ao final de semana. O pessoal conta que o final de semana, beirada de campo, e beirada de campo você vê tudo, você vê os seus amigos, você ri de bons jogos, de ruins jogos. Então a gente dá assim para fazer essa evitar, igual você fez a colocação, juntando o útil ao agradável, reduzir bastante coisa, bastante índice, né? Eu aposto nisso em você, Sérgio. Com certeza que eu trabalho lá na administração regional de Citrolândia, então você perguntou aí pelo índice, pelos familiares. O que acontece? Lá tem a escolinha da prefeitura também, que é conduzida, o núcleo, né? Que é conduzida pelo Silvio e o Felipe, através da Secretaria de Esportes. E tem bastante meninos, tem na faixa de 200 meninos. Já foram campeão aí umas 3 vezes já de Betim. O Citrolândia hoje não sempre foi o berço do futebol, né? Só que através de alguma discriminação que teve no passado, a gente nunca foi lembrado. Agora a gente está faltando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, engraçado. Talvez vocês não possam acreditar, mas eu sou apaixonado por aquele lugar. Vou te contar por quê. Nunca tive problema. Graças a Deus. Né? A gente só vai, aonde só vai, Deus levantou a gente para ir levar a palavra de paz e de amor. Mas é porque a primeira vez, quando eu conheci, nesses anos todos que eu moro na capital, né? Mas trabalhando para aqui, vim trabalhar aqui já tem 6 anos, continuo morando em BH, então enfim. Mas eu conheci Citrolândia, eu fui conhecer Citrolândia mesmo. A primeira oportunidade foi com um amigo meu que hoje mora lá em Itinga, que é um oficial do Ministério do Trabalho, que é o Dr. Aécio Pascoal. Ele pegou, foi embora para Itinga e era um amigo meu, primeira vez. E depois, com o tempo, esse amigo nosso, eu não sei se era amigo nosso em comum, mas era um amigo meu, que era o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, um escurinho, morava ali naquela quadra, você subindo para ir lá para a colônia, tem uma quadra ali, parece de skate, alguma coisa assim, ele morava naquela casa ali, no fundinho ali, Luiz Henrique, tinha um Fusquinha, fugiu aqui, o Fusquinha, o Luiz Henrique então me levou, e ele acabou depois de 2 anos que eu conheci o Luiz Henrique acabou vindo a falecer, e eu passei a participar mais ali. Ele fazia um serviço de alto-falante lá no Citrolândia, tem ainda, não tem? E ele tinha lá uns horários lá, enfim. E eu passei a gostar daquele lugar. Aí depois eu fui conhecer o pessoal da colônia, fui participar lá com o futebol da colônia, conhecer o pessoal da colônia, o pessoal que comanda ali aquele futebol ali da colônia, né? Enfim.
tem lá, e depois vem crescendo relação, o Dinei, né, que é o guerreirinho, que trabalha conosco, que mora lá, e eu fui conhecendo esse pessoal, e hoje eu vou lá, quando eu vou lá, para mim é o dia mais tranquilo. Então eu acho que a gente está falando aqui, olha, na verdade a gente está falando aqui sobre Citrolândia, é porque está acontecendo algo de positivo lá, né? Como todo lugar, tem os seus pormenores, e lá não é diferente. Mas que algo de bom está acontecendo lá para poder diminuir, para poder erradicar os problemas sociais que afligem não só o contexto do Citrolândia, mas de toda a Betim, né? Os números pelo Brasil afora. Os números pelo Brasil afora é alarmante, né? A minha terra, por exemplo, que é Ponte Nova, é uma cidade menor, com 60 para 80 mil habitantes, tem coisas absurdas lá que você só acha que acontece em cidade grande, né? Mas acontece. Mas antes da gente ressaltar esses números, né, focar nesses números em que vem discriminar a comunidade, eu acho que nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Não só nós, mas a comunidade de um todo, de participar. De repente tem um cidadão lá que tem uma qualidade de vida melhor, tem uma vida social melhor, e ele tem uma possibilidade muito grande de contribuir, né, com a sua participação. Só dele participar, não é ficar preocupado o quanto vai se arrancar, o quanto vai arrancar do bolso dele, não. É participar, contribuir. O que está acontecendo? Olha, a comunidade está acontecendo isso, então eu vou participar. Que de repente há uma discrepância, um disparate social muito grande, e as pessoas ficam com medo de ser inseridas e as outras ficam com medo de buscar. É assim que acontece, né? Então, eu acho que nós temos que chamar a atenção da comunidade no todo para eventos, né, importantes como está acontecendo no Citrolândia. E eu não vejo outro caminho. Eu, particularmente, não vejo outro caminho de trabalhar a inserção e reinserção da sociedade, na sociedade, dentro da sociedade, se não for pelo caminho do esporte, Denis. Concordo plenamente, Carlos. Com sábias palavras as suas. Acho que o esporte é o meio mais comum e o mais fácil para se reinserir ou inserir, incluir pessoas no meio, incluir o cidadão como um todo no meio comum da coisa. Acho que o esporte, sim, claro, primeiro não tem como ser a educação, a escola, fazer com que tudo. Mas o esporte também, eu acho que aqui em Betim tem uma grande, se você me permite, tem claro, esse programa, claro. O programa da escola da gente, que eu acho que foi claro, magnífico. Claro. Fazer com que uma criança, na metade do seu dia, ela estude, consiga aprender, vá para o convencional, que é pegar seu caderno, estudar, uma carteira de escola, e a outra metade do dia ele praticar uma atividade do interesse dele, da vontade dele, acho que sim, você consegue, né, fazer com que. Mas isso que a nível de criança, a nível de, como diz, os jovens que já estão com a idade maior também, alguma coisa, há meios, há como a gente também fazer essa inserção. Acho importante, e porque é o único caminho, né? É o caminho, se você não preparar o pessoal, não preparar pessoas para se inserir, ou simplesmente virar o rosto, não dar atenção, fica muito complicado. Fica muito complicado. E a gente está falando isso porque eu lembrei aqui o primeiro ato impensante do menor. A primeira coisa que se pensa é numa casa de reclusão, para poder começar através da reclusão. Mas pensar numa possibilidade de incluí-lo novamente na sociedade. Mas aí, sabe o que me chama a atenção? Por que isso veio à tona? Porque eu sei que lá no trabalho de vocês, lá na competição de vocês, como o Denis já frisou aqui, tem de 17 até 40 anos, né? Atletas, né, nessa faixa etária participando. E nós temos um problema, o sistema de reclusão, o sistema prisional do nosso país, ele é totalmente defasado, insatisfatório. Porque eu acho que tem que pensar na reclusão pensando na inclusão. Você leva o cidadão à reclusão, põe ele lá dentro das 4 grades ou dentro do sistema fechado. Para fazer o quê? Não, para fazer o quê? Não tem um sistema específico de educação, não tem um sistema de atribuição, né, a ele, que é de inclusão no trabalho, de poder apresentar para ele uma oportunidade de trabalho específico a qual ele possa enquadrar, né? Nós falamos de futebol aqui, vou te dar você um exemplo.
o índice de criminalidade que está lá na Tailândia e na Indonésia está sendo diminuído a cada dia. Por quê? Eu falo aqui porque a Nike, por exemplo, apesar de eu achar que ela está acabando com o futebol brasileiro, e apesar de achar que ela tem contribuído para tantas coisas ruins dentro do futebol, se tratando pelo que nós falamos da corrupção, né, dentro do futebol brasileiro, né? Enfim, mas ela tem um trabalho lá na Tailândia, trabalho na Indonésia, em que ela levou a fabricação e costura de bola para lá. Isso tem diminuído o caos social dentro daquela comunidade, dentro daquele país. Bom, eu acho que tem que pensar num projeto como esse. Mas também eu quero voltar aqui à competição de vocês. Porque antes de pensar numa reclusão, de poder pensar numa reinserção, é melhor começar a erradicar o problema lá onde vocês estão trabalhando, dentro da sociedade, dando oportunidade para o menino de 16 anos, de 18 anos, né? E até mesmo aquele cidadão que estava lá para a vida ociosa, já na sua faixa etária aí dos 30, 40 anos, poder participar. Eu vejo isso como de forma muito positiva. Pois então, pastor, o senhor falou um negócio de mera importância. Por quê? É igual tem o Cruzeiro, o Atlético, Vila Nova, vários times aí que tem condição. Por exemplo, não só lá no meu bairro, mas toda Betim, tem vários jogadores que têm condição de ser profissional, mas a condição monetária não ajuda, entendeu? Porque agora no meu bairro, quantos meninos lá já tiveram condição de ser profissional, mas por causa do dinheiro, não tinha condição. Então hoje as equipes têm mais condição de dar oportunidade. Não estão olhando, eles poderiam olhar para o lado de cá também. Tem o Zezé Perrela, eles poderiam olhar para o Betim, principalmente Situalândia, que lá tem muitos jogadores. Então, não discriminando os times aqui de Betim, nós temos o Alminos, que foi campeão da Copa Tatiaia, temos o Oeste, Grêmio, tem o Renascença, que foi na final do Corujão agora, o Minas já foi campeão da Copa Corujão. Então é o seguinte, eu acho que para melhorar, igual você falou, 16 até 27 anos, o pessoal poderia dar uma oportunidade para os meninos aqui de Betim, que são muito pouco. Mas que me perdoe a expressão, o meu Deus Todo-Poderoso, perdoe a expressão ao nosso telespectador, mas é balela, é conversa fiada. Vou te dar você um exemplo aqui. E os dirigentes não aprenderam. Claro, César, claro, Denis, que nós temos que nos esforçar também se queremos alguma coisa. Eu, você, o nosso irmão Geraldo, né, você, está onde está, porque houve um esforço também. Opa, é aquilo que eu quero, eu vou buscar. É importante ressaltar isso? É importante se esforçar? Nós temos, as coisas não vão cair do céu também. Mas se tratando de futebol, é conversa fiada e balela. Me perdoe aqui, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, internautas, pela expressão. Qual o maior, parou agora recente, um dos principais e maior jogador do futebol mundial, que é o Ronaldo Nazário de Lima, o fenômeno. Não é isso? Encerrou a carreira, pode ser que alguém na Copa do Mundo, eu até acho que a Alemanha vai tentar enfiar o Klose, né? O Klose lá para tentar bater o recorde dele, né? O Miroslav Klose, que é um dos principais atacantes de futebol alemão, né, que jogou a última Copa do Mundo. Eu acho que a Alemanha vai tentar empurrar ele agora abaixo para ele chegar lá na Copa aqui em 2014 e tentar superar essa artilharia do Ronaldo. Eu acho, é uma opinião minha. Mas Ronaldo é Ronaldo, não se discute o Ronaldo fenômeno, o Ronaldo Nazário de Lima. E o que acontece? O Flamengo, né? O meu Flamengo, que tomou a paulada ontem no Engenhão de 4-1 também o rubro-negro, o Atlético Goianiense. O Ronaldo treinava em São Cristóvão. E o Jairzinho mandou ele, né, o Jairzinho, né, o Furacão, mandou ele treinar no Flamengo. Ele tentou no Flamengo, aí não deu e voltou para o São Cristóvão. Por que ele voltou para o São Cristóvão? O Flamengo deu pau nele? Não, o Flamengo não deu pau não, melhor dizendo. O Flamengo não teve condições de pagar
a passagem dele. Está me entendendo? Olha o que poderia ter perdido o futebol. O futebol é um esporte de alto rendimento, não é? E se é um dos principais campeonatos do mundo, poderia ter perdido um grande jogador, como é e como foi o Ronaldo Fenômeno. Então os dirigentes não aprendem não, Sérgio. Não aprende não. Sabe o que prevalece para ele? Denis tem um filho aqui de 8 anos. E o menino tem uma qualidade. Denis tem dinheiro? Não vai entrar não. Mas se o Denis tiver dinheiro, entra. É uma verdade. É uma verdade. Estou vendo lá aquele menino lá do Felipe Coutinho. Está jogando lá na seleção sub-20, foi do Vasco da Gama e hoje está na Inter de Milão. Sinceridade. Sinceridade. Sabe o que eu vejo nele? Nada. Nada. Eu não vejo esse jogador que eles falam nele. Minha opinião. Mas aí, né? Paternidade, né? Então, é isso que você falou, Sérgio. Esse não falou. E eu estou te falando, Sérgio, é isso, que eu vivi parte da minha vida profissional como repórter setorista. Conheço a América, eu conheço o Atlético, eu conheço o Cruzeiro. Sinceridade. Então, eu estou falando isso aqui, porque se o pai tem um desejo como eu tenho, né, que os meus 2 filhos mais novos lá sejam jogadores de futebol, tem que passar uma dificuldade, tem que apostar, tem que acreditar que ele possa ser. Não estou falando de ser craque não, estou falando de ser craque não, estou falando de ser um bom jogador. Você está me entendendo? E de bom jogador, olha onde é que o Atlético está. Né? Então, é isso que você falou, Sérgio. É muito difícil. Eles não olham. Ó, vou te levar aqui em Conselheiro Lafayette, que é um lugar que eu trabalhei também muito tempo no rádio. Eu conheço o futebol de lá. A minha terra, né, que lançou o Lauro Silva na década de 50 para o Atlético Mineiro, foi campeão de gelo, jogou no São Paulo, depois o próprio Reinaldo de Lima, né, que é o maior nome do futebol, um dos maiores centroavantes que o futebol mundial já viu, né? Depois o meu amigo Giovanni, que é da cidade de Acaiaca, mas começou a jogar futebol lá em Ponte Nova, meu amigo, né? Eu posso falar que ele é meu amigo. Então, enfim, mas fora isso aí, não acontece o que você falou. E sabe que dia que vai acontecer? Nunca. Aí te propõe uma tal peneirada. Aí leva o menino lá, ilude o menino lá com 15 dias de peneira. 15 dias lá, o menino volta frustrado para trás. Não quer saber mais de futebol não. É balela, conversa fiada. O melhorzinho dele, e aí tem que respeitar, e depois do Santa Teresa ainda, que revelou, né, o Elton Paulo, muitos outros grandes jogadores, né, e eu quando eu falo que é meu amigo, César, é meu amigo mesmo. O Cleison foi meu amigo, é meu amigo pessoal, né, o Volney, sabe, entre outros jogadores, né, o Macalé, não saía da Rabeira para Ponte Nova, né, na época que eu não conhecia Jesus. Aí o negócio era complicado. Hein? Macalé de Sabará. Macalé de Sabará. Então, dizia, no esporte conversível dele, né, na época vermelhinhozinho, e dizia, né, Roberto Gaúcho, enfim. Mas, o que eu quero dizer? Mas a gente está falando de lugares, né, que tem jogadores de muita qualidade. Eu não estou dizendo que você vai lá buscar 10, meu amigo, meu irmão Geraldo Sena, meu caro internauta, e 10 vai se tornar profissional, não. Eu te garanto que nesses lugares que eu te citei, se você trouxer 5, eu te garanto que um vai ser profissional. Mas os clubes não fazem isso. Não fazem. Então é balela com balela, conversa fiada, mas não acontece não. E mas me fala aqui agora da grande final. Quem chegou à final? Bom, pastor, quem deu na final lá foi... Só um minutinho, pegando na sua fala anterior do Ronaldo. É um caso curioso, não parece que a passagem que eles não pagaram para ele, parece que era 4 passagens por dia que eles 4 passagens por dia, é bom e eles não conseguiram. E imagino que seria com o futebol sem o Ronaldo Nazário de Lima, né? E outra coisa, não sei se você lembra, não sei a nacionalidade dele, mas é que ele era... O nome dele é Jorge Weah. Jorge Weah, nigeriano. Ele teve, não sei em que ano também, fazendo um teste no Flamengo, mas que foi sim. Ele não ficou 40 minutos treinando. Depois foi o Jorge Weah que foi, né? Com passagem Mila, mas vários outros coisas. De vez em quando acontece algumas coisas que você não entende, né? Exatamente. Quase quem fica prejudicado é o futebol.
Mas a questão da final, o pastor, chegou lá, Renascença e Limense. O jogo já vai ser reeditado, porque na primeira fase do torneio se enfrentaram um jogo equilibradíssimo, em que de carteirinha eu posso falar que eu assisti a partida. O Renascença empatou com o Limense, porque o Limense saiu na frente 1-0, o Renascença empatou. O Limense virou o jogo, o Renascença empatou, ou seja, no primeiro confronto, um pouco de vantagem, apesar do equilíbrio, para o Limense, que montou uma equipe nova, formada basicamente por amigos, né? E ao contrário do Renascença, que já tem uma boa base, também são garotos novos, me parece que, não sei se são 3 jogadores, o Peterson também está no Betim, não sei se está. Peterson, São 3 jogadores, Wagner, Sivolei e o Peterson. Me parece que, eu não peguei o documento do Peterson não, mas me parece que sim. Então, são esses, então forma esse equilíbrio, tem esse problema do jogo, né? Agora, fazendo uma crítica aqui, essa final é uma reedição de uma partida na primeira fase. Primeira fase. Quem venceu? 2-2. 2-2? 2-2. Então não tem rivalidade não, né? Ou tem rivalidade? Tem muita rivalidade. Tem. O Limense conseguiu montar uma base boa, uma equipe boa, nova, por amigos, né? Até eu mandar um abraço para o Edvilson, que é o técnico dele. Não, pode ficar à vontade, vamos mandar um abraço para ele. Tem 3 jogadores no time que são irmão dele, mas são irmãos e jogam porque tem competência para jogar. Nada da chamada panelinha. E o Limense, eu creio que sim, nessa primeira partida, igual eu te falei, sempre o Renascença esteve atrás. Sempre correu atrás, porque foi uma partida, não sei se pela primeira partida do campeonato, o pessoal estava muito mais motivado que o do Renascença, que o Renascença hoje em dia disputa vários campeonatos, né? Tem realmente uma base boa. Até aquele menino que é atual profissional, não sei como é que é, o DJ, o Nivaldo DJ, está assinado por ele, mas não sei se ele vai disputar domingo. Agora, a gente espera que seja com certeza vai ser um jogo mais equilibrado. Eu acho que, infelizmente, não sei minha opinião, pastor, mas um jogo de final, dá para contar nos dedos uma final que realmente os 2 times vão para frente, que vai sair muitos gols. Aconteceu, claro, mas teoricamente, nesse jogo, eu estou prevendo um jogo muito equilibrado e times bem fechados. Agora, uma outra coisa que eu queria aqui, só para... O César falou bem, questão de jogadores fora, é uma crítica construtiva aí, para mim mesmo, para minha linha de levar para a secretaria e até para a liga. Que ano que vem a gente possa sentar um pouco mais antes do campeonato, que se possa traçar um pré-calendário, mesmo que não seja um calendário oficial, alguma coisa do calendário, para que evite isso. Ou seja, muitos times lá de Citrolândia, eu falo porque eu tenho certeza, né, porque como a gente organiza o telefone da gente, a gente vira a pessoa pública e você fica aberto a contatos. E vários times, toda rodada teve time estando no horário de jogo, porque tal jogador está disputando a Copa de tal lugar e não vai poder vir esse final de semana. E como as outras foram afulilando, vários times vão ficando preocupados, vão ficando prejudicados. Tá. Então eu acho que sim, é uma Copa extraoficial, oficiosa, tudo bem. Mas preservar ainda mais os jogadores da região. Teve gente como torneio oficioso, você preenche uma lista, você pode assinar nas regionais, nas grandes regionais. Claro. Então é isso. Mas para domingo a gente está esperando um bom clube para o jogo, né? Que nessa semifinal agora tivemos bom número de pessoas. E agora eu te falei, a região respira a final, né? Estamos divulgando, estamos igual a gente já teve em vários jogos, em uns outros jogos, divulgando a final, estamos aguardando. Agora, da partida que eu posso dizer que, minha opinião, que vão ser 2 times bem fechados, uma partida muito equilibrada. Afinal, Renascença e Limense, que estádio, em que horas? Renascença União, campo Alcides Braz, às 10 horas. E ressaltando, o Denis esqueceu o Pretinho, Denis, está em Pompéu, que joga pro Limense, camisa 7. Revelação também, muito bom de bola, você vai ver jogar lá. Né? O campo aonde vai ser mesmo? Alcides Braz, Citrolândia. Aquele campo ali no centro ali? Isso, logo após o posto. Me parece que tem 3 equipes que utilizam lá, né? No total são 8 equipes. Não, porque se for o que eu estou pensando aqui, tem um vestiário, né? E o vestiário tem o nome de um time, o nome de outro. Não, esse é o estádio do Torres Diniz, Real Minas, essa é na Colônia. Desse que a gente está falando é bem na entrada de Citrolândia mesmo. Bem na entrada de Citrolândia? Na entrada de Citrolândia. Eu tenho que pegar, eu não estou lembrado desse aqui para me poder ir lá, ué. Você ressaltou um negócio bacana, pastor. Igual no início ao campo lá, estava jogado as taças também. Eu sou coordenador do campo lá também. De qual campo?
lá do Alcides Braga. Sei. O que acontece? Aí nós temos 8 times registrados. E tem mais uns 10 sem registrar. Aí o campo estava jogado lá, todo mundo estava jogando e tudo. Aí nós fizemos montamos uma norma. O que é a norma? Por exemplo, seu time é registrado, o meu não é, eu posso marcar jogo com o seu time. Entendeu? Porque estava dando excesso de jogo no campo. Não estava tendo resultado nenhum. Não pode marcar. Agora pode. Agora pode. Pode. Tá. Eu não posso jogar o meu time que não é registrado com o do Denso que não é. Mas o do senhor é registrado? Pode jogar. Eu posso jogar. Aí melhorou o campo, a situação do campo virou outra. Pareceu mais, tipo assim, mostrou mais jogadores, até através da Copa, entendeu? Sei. Melhorou bastante. Isso aí é a oportunidade que a gente deu para os times. Jogar com o time que não é registrado, jogar com o que é registrado. Então, o estádio é Alcides Braga. Alcides Braga. Alcides Braga. Dá uma conotação aqui, dá um mapeamento aqui para poder chegar lá. Só quem está nos ouvindo, o internauta aqui de Betim, né? Ou até mesmo de BH, que mora naquela região, né? O Denis falou aqui que é logo na entrada de Betim. Isso. Qual a entrada? Aqui, passou a barreira, né? Aí no quilômetro 502 entrou à direita. Aí tem um túnel. Aí entrou no túnel à esquerda. Sim. Passou o túnel, subiu à direita, entrou à esquerda já. Você chegou lá, já perguntou onde é o estádio aqui do Alcides Braga, todo mundo. Maravilha. Tem um posto, né, de saúde, não tem? Não, tem um posto de gasolina. De gasolina? Chama-se Ali. Ah, tá, o posto Ali. Não, beleza, pode falar, não tem problema, não. Tá tranquilo. Então, domingo, às 10 horas. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, Renascença Limense. Renascença Limense. Né? Nós até tentamos fazer um trabalho com eles, né? Deixamos muito claro aqui, para a gente fazer um trabalho mais amplo, mas foi muito em cima da hora também, para a gente fazer um trabalho mais amplo, envolvendo a organização, a diretoria, as equipes, mas acabou não dando para a gente fazer. Mas depois eu vou dar uma olhada aqui com o nosso querido Geraldo Sena, né? Dessa vez, se a gente falar, pelo menos fazer uma reportagem e dar uns flashzinhos lá, né? Eu vou fazer questão de estar lá, né? Para a gente poder levar o nome, né, do nosso presidente Wagner Mesquita, que é o presidente da Fundação, né, o Evangelho, e levar o nome do jornal Evangelho, da TV O Evangelho, né, e a gente podendo fazer isso, né, nós vamos marcar com a diretoria, né, o dia que nós vamos rodar aqui no programa, nós vamos tentar viabilizar isso, ver se nós conseguimos, pelo menos ir lá, fazer um flash, então, fazer um trabalho, umas reportagens, né, a respeito dessa grande final e da Copa Regional 2011, da segunda Copa Regional 2011 do Citolândia. Hein? Estou terminando. Pastor, eu estou querendo mandar um abraço pro pessoal lá, posso? Aqui. Já para ser feito isso aí. Vocês me cobrar lá a Carmen. O primeiro eu vou mandar pro. Na onde? Lá em Estrolândia, pro Gilson, coordenador da UBS, lá de Estrolândia da Trincheira. Pra Carmen, a enfermeira lá que está cuidando do meu dedo, e o Joãozinho. Mandando um abraço para o pessoal lá. E manda um abraço ao pessoal da administração regional, né? Os agradecimentos lá ao Zezão, ao nosso vereador Vila, ao pessoal da Secretaria de Esportes aí, da SEM, até da Liga lá que está ajudando a gente. E agradecer com bastante fervor mesmo a prefeita de Betim, que ajudou a resgatar esse futebol lá no nosso bairro e toda Betim. Futebol regional, futebol da comunidade é gostoso, não é? Demais da conta. Sinceridade, eu gosto de transmitir futebol estadual, interestadual, né? Eu gosto de transmitir um jogo, ir pro Mineirão, né? O Mineirão agora só 2013. Mas enfim, eu gosto de sair, né, para transmitir futebol. Mas pena que eu não pude. Eu tive um compromisso em Itaúna no final de semana retrasado. Eu fui transmitir Uberlândia e Esporte Clube Itaúna lá. Mas me chamou, teve uma final aqui no Cruzeiro do Sul, me parece, no final de semana retrasado, e me procuraram para transmitir o jogo. Rapaz, eu fiquei assim, com pesar de não poder ir, sabe, você conhecer gente nova, conhecer, né, e as pessoas só sabem, aqui é o pastor, quem é o pastor? Às vezes as pessoas só comentam e a gente não pode levar a presença da gente. Eu fiquei assim com pesar de não poder ter ido, mas já tinha traçado um compromisso lá, né, eu, o Marco Russo, o Mário Chavagé, lá na Rádio Santana de Itaúna. Então, mas nós estamos abertos. Chamou a gente para transmitir, nós estamos juntos. Antes de despedir aqui dos meus irmãos aqui e dos nossos convidados, né? Você tem abraços, beijos para mandar? É só mandar um abraço lá que ele pediu para ser registrado aqui, meu amigo Saulo,
O Saulo, o trio de arbitragem para Pastor domingo, Saulo né? não, né? Não, né? Não, pastor Saulo não, né? Do Petrópolis? É ele mesmo. Ele. A arbitragem vai ser dele, juntamente na bandeira o Adalso e o Adeilson. Pastor Saulo vai apitar? Vai apitar final. Mais um motivo, pastor. E ele pediu para registrar que pediu para registrar que ele vai estrear uniforme novo no uniforme jogo. Novo? Né? Pastor Saulo, eu aprendi a ter um amor tremendo por esse homem, viu? Homem extremamente inteligente. Nós estamos aí, eu acho que vocês já estão sabendo, né? Nós estamos preparando aí o primeiro o futebol gospel, né? E estamos aí, já estou organizando, né? Quando eu falo que eu estou organizando, porque eu fiquei incumbido, né, de redigir e dar uma formatação ao estatuto da Associação dos Atletas de Cristo, né? Da cidade de Betim e adjacências. Então, meu querido pastor Saulo, graça e paz, querido, que o Senhor Jesus possa estar te abençoando. E eu não vou deixar de dizer aqui, eu vou lá dar uma cornetada nesse juiz lá, viu? Eu vou cornetar ele. Vou dar presente, vou te cornetar aqui no programa. Diga, César. Agradecer também a vocês aqui da TV Evangélica. Da TV Evangélica, né, por essa oportunidade que deu pra gente, para falar sobre o nosso bairro, sobre toda Betim. E agradecer ao pessoal da Viasol que está lá dando uma geral para nós no campo, lá para ficar bonito. É mesmo? No domingão. Tá parando o cabelo lá? É isso. Legal, maravilha. Nós estamos terminando o programa, mas antes, né, vou aproveitar aqui os convidados aqui. Vamos falar aqui de Atlético América e Cruzeiro. O Atlético nessa situação muito complicada aí, situação lá na 18ª colocação, 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Você é atleticano também, né? Zerento. Melhorou. Senão eu entristeci os dois aqui agora. Bom, o Cuca afastou o Patrick. Eu acho covardia, porque tem mais jogador lá na mesma situação dele, que não tem correspondido. Covardia é o que fez com o Patrick. A mesma covardia que o Dorival fez com o Renan Ribeiro ao sacar ele do time e colocar me fugiu aqui agora o goleiro, né? O Donizete, me fugiu aqui agora o goleiro que estava atuando no Galo, me fugiu aqui a memória. Cuca também fez. Tirou o jogador, o goleiro sem ter, sem pra quê, sem ter culpa nenhuma no gol para voltar com o Renan Ribeiro. E aí, o Patrick não estava agradando? Não. Mas não é só ele o grande culpado da situação em que se encontra o Atlético Mineiro. Por falar em lateral, o Patrick, que fora dispensado, afastado, fora dos planos do Atlético, quem chega ao Atlético, o Atlético sendo lateral direito, traz o Triguinho, que é lateral esquerdo. Aliás, as duas laterais, eu te falar, viu? As duas laterais, mas o Triguinho chega, né? O Triguinho se destacou aí com o São Caetano e ele estava no Curitiba. Para esse jogo do final de semana, o técnico Cuca vai enfrentar o Botafogo de novo. O Botafogo no caminho do Atlético. E o Mancini mais o Daniel Carvalho já estão liberados e já estão relacionados pelo Cuca para poder atuarem contra o Botafogo. Aliás, o Atlético vai pegar agora o Botafogo no final de semana e depois o Botafogo de novo na Sul-Americana. Né? Nós vamos falar daqui a pouquinho do Bobô, né? Fala aí, e esse Atlético? Bom, tá virando uma sina danada, né, pastor? Esse Botafogo, esse Galo que não passa desse Botafogo de jeito nenhum. Mas eu estou com você quando a respeito da demissão do Patrick, né? A demissão. Acho que lá no Atlético, não sei o que tem que fazer. Eu acho que o Calil, da outra vez que eu falei que ele era mais um torcedor do que um dirigente, não sei o que tem que fazer, que contrata o jogador não dá certo. Eu acho que sem solução. Vai vir Dorival, vai sair Dorival, vai acontecer o Galo, vai continuar nessa mesma... Não sei o que acontece, alguma coisa interna, se... Não tem explicação, pastor. Agora, o Botafogo de novo no caminho do Atlético, e eu acho que vai continuar a sina do Atlético com o Botafogo. Acho que ainda dá Botafogo de novo. Vai dar Botafogo de novo? Eu também estou achando. O Botafogo está bem na tabela de classificação. O Botafogo é o 5º colocado com 28 pontos. Embora isso não signifique nada, embora
possa também representar uma boa performance do Botafogo. O Flamengo estava ontem até a segunda colocação. Tomou uma pancada ontem do Atlético Goianiense, que subiu para 14, ou melhor, subiu para a 14ª colocação na competição. A situação muito difícil, um adversário muito difícil. Joga contra o Botafogo nesse final de semana, amanhã. Joga contra o Botafogo amanhã e depois pega o Botafogo de novo na quarta-feira, né? Diga, Sérgio. Pastor, apesar que eu sou cruzeirense, mas eu não torço que o Galo caia nessa dificuldade que ele está, né? Porque Minas Gerais depende também Não é porque o atleticano aqui é seu amigo, não, né? Minas Gerais também. Não é atleticano, não, pastor. Minas Gerais depende das alegrias também do Galo. Tudo. Você é cruzeirense, Denis? Então, é mesmo? Então o que acontece? A mesma alegria que o Cruzeiro tem, eu queria que o Galo passasse também, mas está difícil. Vai ser difícil passar pelo Botafogo. Mas eu oro que Deus abençoe. O futebol ele é movido de rivalidade, né? É uma rivalidade, claro, é sadia, dentro de campo. E aí, o seu Cruzeiro, hein, você viu? Brincadeira normal. O camarada leva a verdade de porrete. Primeiro que não tem Jesus, né? Né? Leva a verdade. Não ter Jesus e não justificar a educação com os pais dela. Esse é um grande problema, né? Enfim, mas tolice torcer para Atlético, América e Cruzeiro cair. Tolice, né? Cair. Faz parte do critério? Faz parte do regulamento? Faz. Mas isso é coisa que não envolve o torcedor, né? Ficar com a briga, com briga boba por causa dessa questão de rivalidade. Bom, por falar nisso, eu acho que é uma boa notícia, né? Aí, embora vai agradar vocês dois, e a mim também, que não sou cruzeirense, mas é justiça. Fábio foi convocado, né, Denis? Né, Sérgio? Muita justiça. Acho que já passou da hora, acho que não é... Nesse caso do Fábio é unanimidade, acho que não foi só porque a gente é mineiro, né, pastor? Que a gente exatamente. Acho que ele mostrou. Ele teve sim um início no Cruzeiro, teve uma fase ruim, em que além de falhar, ele não aceitava as críticas que eram feitas a ele. Mas agora não, o Fábio está se mostrando, está batendo recorde, está mostrando que sim, é um grande goleiro. Eu acho que tem hora que tem que ser feita algumas observações, porque como está em reta de brasileiro, né, reta final de primeiro turno de brasileiro, o Cruzeiro nessa condição, não só o Cruzeiro como o Flamengo também vai perder o Ronaldinho Gaúcho, né, para esses jogos agora, não sei se era o momento certo, mas é uma data FIFA, quem entende são eu, acho que os jogadores têm mais que ficar orgulhosos, mas acham justiça foi feita. Justiça foi feita, né? Bom, por falar no Fábio, fazendo escola, né? O goleiro Gabriel, da Seleção Sub-20, você tem acompanhado? Baita do goleiro, hein? Até com o olho. Ele está fazendo escola, né? E isso é maravilhoso, poder ver isso, né? Um baita de um goleiro, né? Que para deixar o goleiro do Flamengo da mesma categoria na reserva tem que ser muito bom, né? O goleiro do Flamengo que foi campeão na Taça São Paulo, né? De futebol júnior, um goleiraço, e para deixar na reserva tem que ser um bom goleiro, né? Não é verdade? Thiago Ribeiro, Cruzeiro, vamos falar de Cruzeiro, continua falando de Cruzeiro. Thiago Ribeiro foi embora. Péssima notícia, não só para o torcedor, mas como para o time, sim, para o elenco. Eu acho que o Thiago Ribeiro vinha de condução, mas queira ou não, o Thiago Ribeiro, esse ano ele foi um dos atacantes que eu acho que manteve uma regularidade no Cruzeiro. Eu acho que não deveria, mas aí é questão de diretoria, folha, isso, folha de pagamento, esses negócios, precisa de fazer caixa, precisa disso. Eu, já como torcedor, não quero entrar nesse mérito, mas acho que foi um amar para o torcedor e para o elenco. Foi. Tá chegando aí o Keirson e o Bobô. E aí, o que vocês acham disso? Desculpa. O Bobô nem opino, não. Eu acho que não está no nível do Cruzeiro. Também não, concordo. Se deveria, não está no nível do Cruzeiro, está fora totalmente da realidade do Cruzeiro. O Keirson, eu prefiro ficar com os números dele ainda no Curitiba, já que na Europa ele não se destacou. Curitiba e o Palmeiras, né? Palmeiras também, Palmeiras também ele teve uma regularidade boa de gols. Eu acho que é um cara que tem que ser, sim. Ele é um cara que, o centroavante de área, parasita, que necessita de alguém para chegar a fazer a jogada dele. Eu acho que se ele manter dentro da área a bola chegando, eu creio que sim, poderá resolver um pouco do problema do Cruzeiro. O Cruzeiro tem perdido uma espinha dorsal, né? Henrique, Jonathan, né? Foram embora, entre outros jogadores que foram embora, agora o Thiago Ribeiro. O elenco do Cruzeiro parece que está perdendo a sua potencialidade, né?
com certeza, porque, por exemplo, apesar que nós temos ali uns 3 times ainda, né? Então o Cruzeiro tem muito jogador, mas eles têm que dar oportunidade, igual você estava falando do lateral esquerdo do Atlético, que eles pensaram, aconteceu com o Elton Paulista. O Elton Paulista não estava tão ruim naquela fase, eles mandaram ele lá para o Palmeiras. Agora que ele voltou para cá de novo. Eu não acho, tipo assim... Acho que o Ferreira queria ficar livre do Elton Paulista, mas não teve jeito, não. Outro negócio, pastor, desculpa do cortar. Por exemplo, você falou do Fábio. O Fábio, ele merece ser convocado, ele merece já pegar a camisa e jogar. Porque ser convocado, ele está ir lá direto, eu não estou vendo ele jogar nada. Terceiro goleiro, segundo goleiro. Ó, ele merece ser titular da seleção brasileira. Embora o Júlio César seja um baita de um goleiro, e mas o que eu vou falar é o seguinte, não está justificando a titularidade. Hoje não. Júlio César tem tomado uns frangos, né? Eu não vou nem caracterizar como frango, mas uma jogada assim que resulta num gol, uma jogada, né? Enfim, não está justificando. Aí, graças a Deus, o Mano parou de convocar o Renan, do Internacional, e parou de convocar o Vitor, do Grêmio. Eu sempre falei que aquele não é goleiro de seleção brasileira. Sempre falei. E graças a Deus também, veja bem, eu estou falando do jogador de futebol. Não estou falando do homem, da vida e da alma que Jesus tanto ama. Eu estou falando do jogador de futebol. Que é profissional, né, pastor? Que é profissional. O André Santos, horrível. Tem a cara nenhuma de seleção. Não tem cara nenhuma de tem seleção. cara nenhuma de seleção. Aí parou de convocar. Mas ele está insistindo também em convocar o Lucas Leiva, que tem Haroldo e o Williams do Flamengo jogando muito mais bola que ele na mesma posição. O Ronaldinho Gaúcho está vindo também. Você está entendendo? Tudo bem, né? Voltando a falar aqui do Cruzeiro, o Alisson machucado, o Anselmo Ramon foi expulso no último jogo. Quem vai jogar com o Elton Paulista na frente? Seba ou Tirgoza? Ai! Hein? É difícil. É difícil. Será que não tem jeito de colocar o Montijo um pouquinho mais para frente, não? E a informação que nós temos hoje, né? É que o Ortigosa e o Seba vão disputar aí a vaga do lado do Elton Paulista. Pode te falar a verdade? Dentro do que eu tenho visto por aí, em termos de medíocre, o Elton Paulista tem um olho só na terra de cego. É bom jogador, é bom jogador, né? É o Cruzeiro. Bom, e ainda falando do Cruzeiro, o Joel Santana, já falamos do Bobô, né? Que chega aí para o Cruzeiro e está chegando, satisfazendo uma grande vontade da mamãe. A mamãe dele é cruzeirense, né? E as outras mamães, né? Com o Bobô no ataque, as outras mamães vão ficar tristes, né, mamãe? Mas enfim, são as notícias do Cruzeiro. Bom, e o América ontem com o golaço do Kempis, hein? O que vocês viram? O que vocês acharam? Bicicleta, né? Hein? Bicicleta. Além do gol do Kempis, o América fez uma partida contra o Fluminense e com o São Paulo ontem, talvez, nessas 8 rodadas, talvez as 2 melhores partidas da competição. Jogou muito o América. Jogou muito, né? Jogou muito. Bom, eu vou voltar aqui no América aqui, me fala aqui. O adversário do Cruzeiro, amanhã, 18 horas, Ceará, está em ascensão, hein? Tá mesmo, tá numa boa ascensão. Essa semana, na rodada de meia semana, eles fizeram 3-0 no Grêmio, né? No Grêmio. 2 gols do Marcelo Nicásio, que, como diz, cheio de alto e baixo também. Ceará que está na 11ª colocação. O Marcelo Nicásio é o mesmo que o Galo mandou embora, né? Esse mesmo. E precisando de atacante. Meu Deus, vai entender. Mesma coisa que fez com o Rafael Moura em 2007, lembram? O time todo ruim, caiu para a 2ª divisão, mandaram o time todo, inclusive o Rafael Moura, que é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Dá para você entender um negócio desse? Né? O adversário, então, do Atlético do Cruzeiro é o Ceará, que é o 11º colocado. Já falei aqui do Atlético, que é o Botafogo. E o América vai enfrentar também domingo. O América vai enfrentar aqui, deixa eu lembrar aqui, só para me ver aqui. O América vai enfrentar. Não, o América folga. O América vai folgar aqui no final de semana da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem amanhã Cruzeiro e Ceará, Botafogo e Atlético, Corinthians e Figueirense. Às 21 horas, ou melhor,
domingo, do dia 21, 16 horas, Internacional e Flamengo, Avaí e Curitiba, São Paulo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Grêmio. Às 18 horas, não, aí agora está certo. Atlético Paranaense e América, é o próximo adversário do América. Atlético Paranaense, que vem de uma vitória, né, contra o Cruzeiro, aí nos apagar das luzes. E para fechar, Vasco e Fluminense, é o clássico do Rio de Janeiro, e Bahia e Santos. E o Santos, hein? Foi campeão, Copa do Brasil, campeão Libertadores, Paulista. Campeão paulista, e não consegue subir na tabela de classificação? Com certeza não. A situação já é preocupante, né? Para quem esperava, quando não podia contar com o Neymar, com o Paulo Henrique Ganso, agora não tem desculpa não. Já está chegando ao final e a posição, questão é preocupante. E esse último jogo agora tomaram a virada do Curitiba novamente, né? Na outra contra o Flamengo foi um belo jogo, para mim o melhor do brasileiro. Tem sua justificativa, mas agora a corda, a luz vermelha já acendeu há muito tempo. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Bom, vocês têm alguma coisa mais a salientar ainda sobre a Copa regional, findando domingo, né? Fica à vontade aí. Agora é só, né, agradecer primeiramente que vocês do TV Evangelho, em nome de você, pastor, agradecer novamente o espaço que nos foi dado. Claro. A gente conta com vocês lá domingo, para tudo que a gente falou aqui, a gente poder comprovar também em campo, em área de campo. E mobilizar a comunidade, né, os nossos internautas, quem conhece alguém de Betim também, que estamos todos convidados também a participar dessa final lá em Estrolândia. A nossa comunidade agradece e com certeza você vai ser bem recebido na nossa região. Agradecer o pessoal lá das equipes, né, aos times que participaram, e dar os parabéns ao campeão, que for campeão, está de bom tamanho, e parabéns para todos. E muito obrigado à TV Evangélica mais uma vez, ao pastor, ao companheiro ali, e todos os internautas que aqui tiveram a paciência de assistir, de a gente aí, tudo, o mais obrigado. Maravilha, maravilha. Eu te agradeço, tá, César? Agradeço você, ao Denis, né, por ter nos ajudado a fazer o programa no dia de hoje, né? Priorizamos até hoje mais sobre a Copa Regional de Citrolândia, né, que você falou aí sobre o seu campeão, quem for campeão está de bom tamanho. Eu já sei quem é o campeão. Ou quem é a campeã. Citrolândia. A comunidade, né? Está lá recebendo visitantes, né? Todo final de semana, não é isso? Os campeonatos só acontecem lá, não é verdade? Então está lá recebendo visitantes, recebendo gente de outros bairros, de outros municípios, né? Quem vai ser a grande campeã é Citrolândia com esse sucesso desse trabalho de vocês. Eu só posso, né? Com a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, a qual reconheceu em mim, achou graça em mim para poder me tornar um dos seus discípulos, né? E pregar o evangelho dele, que desejar que vocês tenham muita sorte de bênção, que o Senhor Jesus possa abençoá-los poderosamente, não só você, mas todos os jogadores, dirigentes que participaram dessa competição e que estarão ali, né, não só pelo fato de não estarem na final, mas estarão ali prestigiando a final, que o Senhor Jesus, com o seu poder maravilhoso que há no seu nome, poder abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Eu quero te agradecer, meu caro internauta, você que nos deu a companhia aí através do www.tvoevangelho.com, né? O canal do Cristão na internet. Você que acompanhou aqui o Toque de Bola, o meu grande abraço a você. O nosso encontro volta está marcado na segunda-feira, às 2 da tarde, aqui com o programa Toque de Bola. No livro do Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Jesus te abençoe e tenha um ótimo final de semana.